Olá pessoal, vamos então para a nossa segunda aula de tensões de flexão, né? Hoje eu trago para vocês aqui um exercício na qual ele tem uma diferença do exercício da aula passada. Nesse exercício aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma carga pontual aplicada também. Essa aqui é a minha viga, essa aqui é a seção. A tensão admissível para tração e para compressão são diferentes, então ele difere também do exercício da aula passada. O que eu teria que fazer aqui? Para começar, eu preciso fazer duas sessões. Lembra que na aula passada a gente só fazia uma sessão, olhava para um lado, traçava as equações, né? Aqui, sempre que eu tiver alteração de carga, seja ela carga distribuída diferente, carga distribuída e carga pontual, ou variação de configuração, por exemplo, aqui eu tenho uma viga biapoiada, se eu tiver uma viga aqui biapoiada e mais um balanço, eu preciso fazer uma sessão no balanço também. Tá? Então, difere essa questão de sessões, tá? Nesse caso aqui, ó, eu posso fazer uma seção nesse trecho, que é um tipo de carga, né? É uma configuração. E nesse outro trecho aqui, outra seção. Aqui eu vou chamar de alfa, aqui eu vou chamar de beta. Para que lado eu olho nessa minha seção? Eu posso olhar para o lado esquerdo, que é o mais fácil aqui, ó, porque se eu olhar para o lado esquerdo vai aparecer só esse apoio e essa carga distribuída aqui, porque eu fiz uma seção em qualquer ponto. Nessa seção aqui, eu também poderia olhar ela para o lado esquerdo, só que se eu olhar para o lado esquerdo vai aparecer tudo isso de viga, mais uma carga pontual, mais a carga distribuída aqui de novo e o apoio. Então fica um pouco complicado. Eu preciso olhar para o lado mais fácil. Nesse caso aqui, o mais fácil é a alfa olhando para a esquerda e o beta olhando para a direita. As reações de apoio aqui também não vou entrar em discussão, né, porque é só fazer o somatório de força na vertical, eu tenho VA mais VB, depois faço o somatório de momentos olhando para um lado, né, em qualquer um dos apoios aqui eu descubro um, depois isolo, descubro outro. Então essas aqui são minhas reações, a 48,75, 66, 25. Com as reações calculadas, então, a gente vai para a segunda parte, que é as equações de cortante de momento. Eu tenho minha primeira seção alfa, né, que eu fiz ela nesse ponto aqui antes da minha carga pontual, e olhei para a esquerda. Então ele varia, né, de x, é a minha carga de 20 kN aqui, não vai aparecer minha carga pontual. Ela varia x, essa minha carga aqui, né, sendo o apoio 0, e aqui a extremidade é o limite onde está a minha carga pontual, que é 1 metro. A minha carga pontual está exatamente nesse ponto. Então ela vai de 0 até 1 metro. A carga pontual está exatamente um pouquinho para cá, por isso que ela não vai aparecer nessa nossa seção. Olhei para a esquerda, vai aparecer o cortante para baixo e o momento, o cortante alfa para baixo e o momento alfa, então, no sentido anti-horário, né? Aqui minha reação de apoio VA, 66,25 que eu já calculei. Faço somatório de forças na vertical, que seria a carga de 20 distribuída ao longo de x metros de viga, no sentido tá para baixo, né, esse 20, a carga de 20, então por isso é negativo. Para baixo também tem o Q alfa, então menos Q alfa. Para cima, a minha reação VA, mais 66,25, igual a zero. Isolo, eu descubro que minha equação em alfa é menos 20x mais 66,25. Essa é minha equação alfa para cortante. Faço somatório de momentos na minha seção, ou seja, somatório de momentos nesse ponto aqui, olhando para a esquerda, igual a zero. O que eu tenho de momento? Eu tenho 20 carga distribuída ao longo de x, né, 20x, concentro na metade da distância, né? Então a metade da distância é x dividido por 2. Então 20 vezes x dividido por 2. O sentido é anti-horário desse m alfa aqui, então mais m alfa. Sentido horário, então, essa é a minha reação VA, nesse sentido aqui, horário, por isso que ela aparece negativo aqui, 66,25 vezes a distância que ela está do ponto de aplicação, né, do ponto de observação, que é a seção, então, x metros. Então, 25x. Isolo m alfa, chego nessa equação aqui para m alfa. Então, eu tenho uma equação de cortante para alfa, que é desse trecho até esse trecho, e para momento desse trecho até esse trecho aqui. Agora, a gente calcula, então, a segunda seção, que é a seção beta. A seção beta, então, eu fiz lá no final, né, no meu apoio B, olhando para a direita. Então, se eu estou olhando para a direita, a minha carga também ela não vai aparecer, porque esse meu x aqui ele vai variar desde aqui do final, que é o zero, né, até 3 metros, que é lá onde eu vou ter aquela carga pontual aplicada também, né? Então, ele varia de 0 a 3, essa é a minha seção beta. Vai aparecer aqui o VB, que é a minha reação B. Vai aparecer, então,
o cortante beta para cima, o momento beta, que é no sentido horário, tá? Tudo isso aqui ele aparece. Então eu faço o mesmo processo, somatório de força na vertical, eu tenho 20 todo para baixo aqui, então é negativo, ao longo de x metros de viga, 20x, o Q beta está para cima, então ele é positivo, o 48,75 para cima positivo, tudo isso, né, igual a zero. Então, isolo o Q beta, chego nessa equação aqui para beta. Para alfa eu faço a mesma coisa, o mesmo processo, eu chego nessa equação aqui, para alfa não, né, para o momento. Chego nessa equação aqui para o momento em beta. Ou seja, eu tenho uma equação para o primeiro trecho de viga para cortante, uma equação para o primeiro trecho de viga para momento, depois uma equação para cortante para o segundo trecho, uma equação de momento para o segundo trecho também. Né? Para calcular os diagramas, eu preciso observar isso aqui. Ó. Eu quero saber o diagrama nesse ponto aqui, no início da minha viga. Então, eu vou ter que usar qual equação? Né? Para saber o cortante nesse ponto aqui. Eu tenho que usar a equação de cortante, né? Porque eu quero saber o cortante, mas a equação alfa, porque o trecho é o trecho alfa. Depois, se eu quero saber o momento nesse meu apoio, eu utilizo a equação de momento, mas a equação m beta, porque eu estou no trecho beta. E aqui nas zonas de conflito que a gente chama, professor, aqui no meio, qual que eu uso? Exatamente nessa carga, onde essa carga está aplicada. Onde essa carga está aplicada, eu vou utilizar tanto alfa quanto beta. Ou seja, para aqui, quando o x ele vale 1, eu uso a equação de cortante, por exemplo, alfa. Né? Alfa sendo x igual a 1, que é nesse ponto. Vou achar um valor. Depois eu faço a mesma conta para a equação beta, onde x vale 3, que ele varia de 0 a 3. Tá? E é assim que vai funcionar esse processo de cálculo aqui. Então vamos aos diagramas agora. Tá? Eu deixei para calcular ele junto com vocês aqui. Eu tenho minha viga com vão de 1 metro, outro vão de 3 metros, e aqui a carga, né, de 35 aplicada. Essa carga de 35, ela nem aparece, nem nos somatórios aqui, ó, nem nesse somatório de forças, porque na minha seção ela não aparece, nessa seção também não aparece. Ela só vai aparecer esse 35 aqui no início para calcular as reações de apoio, né? Daí, lógico, ele aparece, porque eu estou calculando reações. Mas aqui nas equações ele não vai aparecer. Aqui no diagrama, então, vamos para o diagrama de cortante. No diagrama de cortante, eu preciso descobrir, então, quanto que vale aqui no meu ponto inicial. No ponto inicial, eu vou utilizar qual equação? Equação de cortante para alfa, porque eu estou ainda na seção alfa aqui no início. Onde x ele vale 0, né? O x varia de 0 até 1 para alfa. Então, aqui na minha equação, cadê? Aqui em cima, equação alfa, eu vou utilizar 0 no lugar do x. Vai ficar menos 20 vezes 0 mais 66,25. Então, que alfa, naquele ponto, 66,25, né? Então, eu posso traçar uma linha aqui, ó. 66,25. Está feito aqui o início do meu diagrama, né? Qual outro ponto que eu preciso analisar? O ponto de aplicação da minha força. Minha força está aplicada exatamente nesse ponto aqui, então vai ter uma diferença no meu diagrama. Se eu só traçasse uma reta até lá no final, como é uma viga biapoiada, com carga distribuída uniforme, eu não estaria considerando essa carga, mas ela existe. Então aqui vai entrar o 35, não numericamente, né, mas na equação. Então nesse ponto aqui, no ponto de aplicação dessa carga ali. Quanto que vale o meu diagrama? Ainda na equação alfa, porque eu ainda estou aqui nesse ponto, eu estou no ponto 1, né, nesse trecho aqui que eu quero saber. Eu vou, em vez de substituir por 0 lá naquela equação, eu vou substituir por 1. Né? Então, aqui, ó, menos 20 vezes 1, então vai ficar menos 20, mais 66,25. Né? Ele vai chegar num valor ali de 46,25. Então, esse 46,25 vai aparecer aqui, ó. Se aqui é 66,25, até aqui embaixo, 46 é um pouco menos, né? Então, aqui nesse ponto, 46,25 mais ou menos aqui, tá? Não precisa ser tão perfeito, né? Só ter uma relação, ó. 46,25 aqui. Porém, é uma zona de conflito, né? Eu tenho tanto a equação alfa, que vale 1, quanto a equação beta valendo 3 nesse ponto aqui, ó. Então, aqui na minha equação de cortante, ó, aqui, achei. Equação de cortante pro trecho beta,
ele varia de 0 a 3. Né? Então, eu tenho que substituir aqui por 3, né? Porque eu quero descobrir esse ponto aqui, ó, onde o cortante vale 3. Então, na minha equação, 20 vezes 3 menos 48,75. Tá? Eu vou chegar aqui num valor de 11,25, se não me engano. Eu preciso jogar esse valor de 11,25 aqui também, nesse mesmo alinhamento, porque é nesse mesmo ponto aqui, ó. Se aqui eu desci 66,25, aqui eu desci 46,25, aqui eu vou descer 11,25, ó, que é mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é a minha linha do zero, né? 11 é mais ou menos aqui. Então, vou juntar aqui também as linhas, ó. Juntei, aqui vale 11,25. Detalhe que deu positivo esse valor aqui, tá? Que eu joguei lá na minha equação. Né? São 20 vezes 3, que dá 60, menos 48,75 dá 11,25 positivo. Ah, professor, e se desse menos 10, por exemplo? O ponto ia ser para cima da linha, ó, que para cima aqui é negativo, para baixo eu utilizo positivo, né? Então, juntaria até lá em cima. Ou seja, ele passaria a linha do zero. Lembra que eu comentei para vocês, sempre onde eu passo a linha, onde o meu cortante é nulo, o momento é máximo, né? Então, nesse ponto aqui eu ia ter um momento máximo. Tá? Ia surgir meu momento máximo, onde ele passou a linha. Nesse caso ele não passou, então ainda não cheguei no meu momento máximo. Mas já calculei os conflitos, né? Calculei esse apoio, calculei os dois lados dessa minha força aplicada aqui. Agora falta só o outro apoio. Nesse outro apoio aqui, eu vou na equação beta, porque eu estou no trecho beta, só que substituo, né, aqui ó, por zero, porque é no ponto zero que eu quero descobrir o valor. Que beta vai ser então 20 vezes 0 menos 48,75. 20 vezes 0, 0, menos 48,75 é o valor. Se ele está negativo, como eu falei para vocês, é para cima aqui, né? Então, eu vou para cima, menos 48,75. Esse aqui é o ponto no meu apoio. Não sei se apareceu para vocês, não sei se o vídeo está cortando a parte de baixo aqui. Agora eu posso já unir eles. Prontinho, está feito o diagrama de cortante. Detalhe, nesse ponto aqui ó, foi onde ele cruzou a linha zero, né, onde meu cortante é nulo. O momento é máximo, onde o cortante é nulo. Passei para vocês nas outras aulas. Então, nesse ponto aqui eu vou ter momento máximo. Eu não posso utilizar aquele QL ao quadrado sobre 8, né, porque não é só uma viga biapoiada com carga distribuída. Eu tenho uma carga pontual também. O momento máximo não vai ser no centro, não vai ser onde está sendo aplicada essa carga. Né? Ele vai ser deslocado. Aonde que vai ser deslocado? Não sei. Preciso calcular, então, esse ponto. Aqui eu já sei, né, por ser carga para baixo, aqui ele vai dar quase que uma parábola, né? Só que nesse ponto aqui, ó, onde o cortante é nulo, eu vou ter o máximo. Ou seja, a parábola ela vem até aqui, depois aqui ela já começa a diminuir. As extremidades zero, porque são apoios, né? Então, momento em apoio, em extremidades, zero. Vocês viram que essa barriga da parábola está deslocada para o lado esquerdo, ela não está exatamente no meio, né, como a viga distribuída, né, como eu estava falando antes. Eu preciso calcular esse valor de momento aqui. Como que eu calculo o valor de momento? Eis a questão. Olha, não sei qual que é essa distância do apoio até onde é o momento máximo. Eu sei que a distância daqui até o valor da aplicação da minha carga é 1. Daqui até aqui eu tenho mais 3 metros, mas daqui até aqui eu não sei quanto tem, daqui até aqui eu não sei quanto tem. Então eu preciso descobrir. Detalhe que eu estou no meu trecho beta. Ó, esse aqui é o trecho beta. O cortante é nulo no trecho beta, então eu vou ter que vir aqui na minha equação de cortante beta e substituir então o cortante beta por zero, porque eu sei que aqui ele vale zero. Vai ficar então 0 igual a 20x menos 48,75. Eu isolo o x, né, vai ficar 20x igual 48,75. O x igual, esse 48 aqui, 75, vai estar dividindo, né, pelo 20, né? O 20 vai passar para cá dividindo. Então, 2,44 metros.
Esse é o valor de x. Onde que está esse 2,44? Eu utilizei a equação beta. Então, se o beta ele varia de 0 a 3, ele vai estar de 0 até 2,44. Esse ponto aqui, 2,44, é onde o momento é máximo. Preciso descobrir ainda o valor desse momento máximo. Então, meu momento máximo, eu vou puxar a minha equação aqui, ó, beta, porque eu estou no trecho beta, né? Lembrando disso, essa equação aqui. Então, vai ficar menos 10 x ao quadrado, ó. Quanto que vai valer esse x? Eu já descobri, né? Que meu x, 2,44. Então, vezes 2,44 ao quadrado, mais 48,75 vezes x, que é 2,44. Momento máximo, né? Para x igual a 2,44, igual a 59,41. Quilonewtons vezes metro. Esse é o valor do momento máximo dessa minha viga. Então, tudo isso só para calcular o momento máximo da minha viga. Com o momento máximo em mãos, a gente vai para o próximo passo, que é calcular, então, o x barra, né? Na verdade, é a verificação, mas na verificação eu já tenho aqui um momento de inércia. Minha seção ela tem 20 por 40 de altura. Calcular o x barra, base vezes altura ao cubo sobre 12, que é 20 centímetros vezes 40 centímetros de altura ao cubo sobre 12, eu cheguei nesse valor aqui do x barra. Para o cálculo agora da minha tensão, deflexão, é essa fórmula que a gente usa na equação de Navier. Momento máximo vezes o y, que é a distância até a fibra mais solicitada, sobre o x. Nesse caso aqui, então, o sigma máximo, né, minha tensão máxima, vai ser o momento. Qual o momento que eu utilizo? 59,41. É o que eu calculei antes, né? Momento. Vezes a distância até a fibra mais solicitada. Se eu estou calculando para compressão, a fibra mais solicitada é a que está sendo comprimida. Qual que está sendo comprimida? Esse aqui é o comportamento dessa viga aqui, né? Ele vai comprimir em cima, tracionar embaixo. Por quê? Porque o meu momento ele é positivo. Então, a fibra mais solicitada para compressão, ó, fibra mais solicitada para compressão, por isso que tem um C ali, é a de cima. Quanto que vale o Y? Então, da linha neutra até a fibra mais solicitada, 20 centímetros, né? Ou 200 milímetros. Foi o que eu coloquei aqui. Dividido, então, pelo x, né? Que é o momento de inércia aqui que eu já encontrei. Para fazer o cálculo agora para tração, eu vou utilizar o momento, 59,41. Aqui, né, eu já coloquei vezes 10 na sexta, que eu converti de quilonewton vezes metro, né, que é o valor encontrado, para newton por vezes milímetro, por isso esse 10 na sexta, multiplicando, então, a distância até a fibra mais solicitada. Antes, a distância até a fibra mais solicitada era 200 milímetros, porque eu estava aqui, ó, na compressão, a parte superior da linha neutra até a parte superior, 200 milímetros. Neste caso aqui, até a parte inferior, que também vai ser 200 milímetros, né, porque ela é simétrica. Por isso que eu utilizo aqui o mesmo cálculo. Então, o momento positivo para compressão e para tração é esse cálculo aqui. 200 sobre o momento de inércia, vou chegar nesse valor também de 11,14 MPa. Lembrando que, se utilizar aqui 59,41 kN vezes metro, né, sem converter, vezes 20 centímetros, sem converter, sobre 106.666,67 centímetros na quarta, sem converter, eu preciso multiplicar por 1000 para chegar em MPa. Se eu já fizer essas substituições aqui, eu não preciso multiplicar por 1000. Vai chegar nesse valor de 11,14 MPa. Ou seja, tanto para compressão quanto para tração, a minha flexão, né, resiste ao máximo 11,14 MPa. Esse aqui é o valor que ela vai chegar, é o valor que vai atingir, tá? Não que ela resiste, é o valor que ela vai atingir, 11,14 MPa. A verificação, então, seria essa aqui, ó. Esse valor encontrado, 11 MPa, ele é menor do que o para compressão. Para compressão admissível, tensão de flexão para compressão é admissível até 12. Então, eu cheguei a 11,14,
tá ok. Já para tração, aqui eu encontrei, ou seja, a flexão que eu tenho na minha viga ela é maior do que o permitido, porque a de tração permitida é 10 MPa, eu cheguei a 11,14, então não está ok. Qual que é a conclusão disso? Logo, a viga não está em segurança. Se uma não bateu, minha viga não se encontra em segurança, tá? Ela vai ter complicações. Então, é assim que funciona. E já aqui na equação que eu deixei para vocês, eu já vou adiantar um pouco, dar algumas dicas para vocês aqui, porque ela é um pouco diferenciada. Ó. É uma viga onde eu tenho balanço e a minha seção é uma seção assimétrica, tá? Ou seja, a linha neutra não está no centro. Eu tenho uma distância até a parte superior diferente da distância que eu tenho até a parte inferior. Vocês vão ter que calcular, né, aquela história do centro de gravidade dessa figura aqui, né, para calcular então onde que vai estar essa linha aqui, qual que vai ser essa altura, né, e qual que vai ser essa altura aqui também. Precisa calcular o Ix barra, vai ser de figuras compostas, então o exercício que a gente já fez ali nas outras aulas, né, para calcular o Ix barra de figuras compostas eu preciso encontrar, porque aqui, ó, esse X aqui é o X da figura, que é uma figura composta, e eu vou ter 4 cálculos, 4 verificações. Por que isso? Porque nessa minha viga aqui ela tem balanço, ou seja, meu diagrama de momento, ele vai ter momento positivo e vai ter momento negativo. Eu vou ter 2 momentos. Se vocês forem fazer o diagrama de cortante, vocês vão notar que o diagrama de cortante, por 2 momentos, ele cruza a linha, né? Não que seja assim, tá? Até porque ele não vai ser assim o diagrama de momento, mas de cortante. Mas, enfim, 2 trechos, ele vai cruzar a linha do cortante, né? Onde ele é nulo. Se o cortante é nulo, o momento é máximo, tá? Ah, professor, como que eu vou ter aqui 2 momentos máximos, tá? Que eu tenho um momento máximo aqui, depois outro momento máximo aqui, nos pontos? Não, óbvio que não, porque teria só um momento, né? Se ele é máximo, é o maior. Isso quer dizer que o meu diagrama de momento, ele vai para cima também, ou seja, aqui eu tenho um momento máximo, depois ele sobe, e vou ter em outro ponto, onde também o cortante é nulo, um outro momento. Esse positivo e esse negativo. Lógico que não vai ser dessa forma, tá? Aqui eu fiz só para ilustrar. Então, já adiantando, sim, vocês vão ter 2 momentos, um positivo e um negativo. Então, na parte de verificações, né, essa minha viga aqui, nesse trecho onde o momento é positivo, ela comprime em cima, traciona embaixo. Nesse ponto onde é negativo, ela traciona em cima, comprime embaixo. Então, para o momento positivo, eu vou fazer a primeira verificação. Eu vou utilizar, então, o momento positivo. E daí a distância até a fibra mais solicitada, qual que eu vou utilizar? É só ver aqui na imagem. Ó. Se o momento é positivo, a fibra mais solicitada para compressão é a de cima. Então, esse y vai ser essa distância aqui. Depois eu faço um novo cálculo, utilizando também o momento positivo, vezes o y, que é a distância até a fibra mais solicitada para tração, ou seja, é a de baixo. Então, vezes essa distância. Então, vai dar valores diferentes. Aqui vai dar tantos MPa, aqui vai dar tantos MPa. Depois eu pego o momento negativo e faço o mesmo cálculo. Só que eu vou inverter o momento. Esse momento aqui que antes era positivo, agora eu vou colocar aquele momento que eu encontrei negativo. Sempre em módulo, tá, pessoal? Apesar do momento ser negativo, eu vou utilizar ele em módulo aqui na equação. Então, vai ser o segundo momento máximo, né? Então, eu vou utilizar aquele outro momento máximo, vezes a distância até a fibra mais solicitada, que está sendo tracionada, né? Então, a fibra mais solicitada está sendo tracionada para o momento negativo, é a superior. Então, para tração, eu vou utilizar essa distância aqui, né, no lugar do y. Para compressão, o momento vai ser o negativo, né, em módulo, óbvio, vezes essa distância aqui, porque é onde está comprimindo. Então, eu vou ter 4 cálculos. Se todos eles atenderem aos critérios, né, tá ok, minha viga passou, ela atendeu todas as solicitações de tensões admissíveis. Se uma delas não atendeu o critério, a viga não está em segurança, mas eu preciso responder todas elas, tá? Fazer verificação de todas.
Acredito que seria isso. Não sei se tem mais alguma coisa que eu posso tirar de dúvidas de vocês, mas eu já adiantei aqui até um resumo do exercício, né, para vocês tentarem resolver em casa. Se não conseguir, não tem problema, faz até onde consegue, desenvolve, tá? Eu observo muito isso. Quem vai pelo menos até o final, por mais que esteja errado o resultado. Eu lanço as notas lá no sistema só para vocês verem o desempenho de vocês, mas não tem função nenhuma as notas, tá? Não vou utilizar as notas para trabalho nem nada. Porém, a gente tem mais uma aula semana que vem. E na outra aula, que acredito que ainda estaremos nesse regime de quarentena, em aula à distância, vai ser a prova, tá? A prova ela vai ser online e sobre esse conteúdo aqui. Eu nunca fiz a prova online aqui pelo sistema, mas acredito que todo mundo tem que entrar em horário de aula e tem esse tempo para resolver. Apesar de parecer que dá brecha para cola e para copiar do colega, mas como o cálculo é muito extenso, né? Dificilmente dá tempo de uma pessoa resolver e passar para outras copiar. Então eu sugiro que vocês estudem, que vocês pratiquem, tá? Para na hora da prova, que é o que vai valer ponto nessa matéria, ainda mais agora na reta final da faculdade, acho que ninguém quer deixar a matéria para trás, né? Então, pessoal, seria isso. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Continuem se cuidando e até a aula que vem.